Olá amigos, meu nome é Álvaro Vinícius, esse é o canal Investindo aos 30 e neste vídeo eu vou falar sobre fundos de investimentos. Eu vou falar de uma forma bem reduzida, bem resumida, o que são fundos de investimento e como fazer a aplicação. Ao final do vídeo eu vou mostrar em tela, no site da corretora que eu tenho conta, como você localiza e contrata fundos de investimentos, tá legal? Então, de forma bem prática, fundo de investimento é você está contratando um serviço de um gestor, de uma administradora, para buscar rentabilidade para o capital que você está investindo. Esse fundo, esse gestor, ele segue regras pré-estabelecidas já no ato da contratação. Então, há diversos tipos de fundo, eu vou passar um pouco mais sobre cada tipo, tá? O fundo de investimento ele tem algumas características. A primeira dela é o valor mínimo. Então, você acha fundos aí de R$ 100, R$ 500 e até de 1 milhão. Então, esse é o aporte inicial que você faz. Quando você contrata um fundo, é importante você também não se atentar só apenas ao valor do capital inicial que você está investindo, mas se você quiser fazer aportes mensais, qual que é o valor mínimo para você poder fazer esses aportes mensais? Ele não tem garantia, então ele não tem a garantia lá do FGC. A tributação dele, como você já está dentro de um fundo, a tributação dele já é utilizada pela tabela regressiva. Tá? E tem também o come cotas, que a gente chama, que eu vou falar na parte das desvantagens de ter um fundo de investimentos. E eles sempre usam como benchmark o indexador de referência, normalmente o CDI, tá legal? Ou até fundo de investimento costuma usar mais como base a Ibovespa, o índice Ibovespa, para quê? Para ver se eles estão superando o índice Ibovespa. Os tipos de fundo multimercados, você coloca o seu dinheiro em diversos ativos. Eu particularmente tenho um fundo em multimercado e acho ele vem rentabilizando de uma forma bastante bacana, eu tenho gostado dele. O fundo de renda fixa ele aplica em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, ou seja, ele é um fundo de investimento totalmente voltado para a renda fixa. O de ações, que é o mais comum, que é o fundo de investimento que aplica em ações, então normalmente ele segue esse de ação segue algumas características. Então, por exemplo, o investidor ele pode ter 30% do fundo alocado no setor bancário, 30% alocado no setor elétrico, então eles seguem diretrizes de acordo com o prospecto lá do fundo dele. O cambial ele investe em moedas como dólar e ouro, e o de ETFs, que ele investe em índices, né, como Ibovespa e alguns índice americano também. Algumas vantagens de você investir em um fundo de investimento. Primeiro, é a gestão profissional. Então, você está contratando o serviço de um cara estudioso, que ele tem ali uma característica de ao mesmo tempo ser arrojado, ser conservador no seguinte eu tenho que trazer investimentos. Então, se ele for muito arrojado e der errado, ele vai ter ali milhares de investidores, de cotistas, né? No seu pé. Então, essa é a vantagem de você contratar um fundo de investimento, é ter um gestor profissional ali, que a missão dele é rentabilizar o máximo possível a carteira, só que com segurança e sustentabilidade, para que você não tenha grandes riscos aí e perca todo o seu dinheiro. A diversificação, o fundo de investimentos é uma ótima opção para você diversificar sua carteira. Então, se você gosta de ações, gosta de tesouro direto e gosta de multimercados, é muito importante você ter um fundo de investimento para você poder diversificar sua carteira. E no fundo de investimento também você consegue investir em diversas empresas que talvez de forma solo você não conseguiria. Porque se você um fundo de investimento de ações, por exemplo, ele tem diversas ações ali dentro do seu leque, dentro do seu escopo, tá legal? Tem regras claras quando você contrata um fundo de investimento, você lê o prospecto dele, você vai identificar onde aquele gestor vai alocar os investimentos, qual que é o prazo, qual que é o volume de investimento de alocações que ele vai usar dentro daquele fundo. Então é importante você ler bastante toda a regra para depois não ficar, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha o imposto de renda dessa forma, então é importante você ler. A outra vantagem é a liquidez, é possível, tem fundos aí que com a liquidez interessante, você consegue, se precisar para alguma emergência, o que eu não recomendo, a vantagem de colocar no fundo de investimento é exatamente a rentabilidade, de repente você faz o saque, você faz o resgate em um momento que o fundo está em baixa, não está em alta, então você pode ser até que você acaba perdendo dinheiro, mas é possível, os fundos costumam ter liquidez nesse sentido. E a praticidade, né? Então, se você não tem muito tempo de estudar ações, de estudar o mercado como um todo,
Num fundo de investimento bem escolhido, você vai investir em grandes empresas através de um gestor qualificado e vai ter a praticidade de não ter que ficar olhando toda hora como que está o mercado. Alguns riscos que existem, o risco de crédito. Então, assim como todo investimento em renda variável, ele possui esse risco de crédito aí, principalmente na renda fixa, né? Muito difícil acontecer, mas é um risco a se ponderar. Risco de mercado ou de estratégia, aí já quando você parte para o mercado de ações. Então, se o gestor usar uma estratégia errada, uma empresa que venha a cair em algum escândalo, o fundo a cotação da empresa vai cair e, consequentemente, dependendo do valor que esse fundo tiver alocado nessa empresa ou nessas empresas aí que tiverem em baixa, vai afetar muito o fundo. Então, é um risco de mercado, é um risco que já da volatilidade que já existe normal dentro da renda variável. O valor mínimo não é um investimento que você vai conseguir com pouco dinheiro, não muito dinheiro, mas também não pouco. Eu particularmente só vi fundo até hoje de no mínimo R$500. Dizem que há fundos de 100. Na minha corretora que eu sou cliente, eu só vi fundo de mínimo R$500 e a movimentação mínima de R$100. Então não é nenhum absurdo você conseguir investir no fundo de investimento, mas ele não é tão acessível como um tesouro direto que com R$30 você já consegue investir, tá legal? Outro ponto negativo são taxas de performance, que no caso a rentabilidade, então você paga é descontado da sua rentabilidade lá um valor, dependendo de quanto você tem que ler o prospecto, cada fundo tem a sua particularidade. Tem fundo que nem cobra essa taxa de performance, então por isso que é importante você ler o prospecto. Taxa de administração ao ano e o come cota. Essa taxa de administração ao ano é importante você ver também, porque se o fundo tiver uma taxa de administração muito alta, nem vale a pena. E o come cotas é o imposto de renda para o governo, tá legal? Eu vou mostrar para vocês na prática como fazer onde você identifica. Então aqui eu tenho a conta da minha corretora, a Rico. Ela tem fundo de investimentos. Eu clico aqui em fundo de investimentos. Ele vai me trazer para essa tela. Aqui eu tenho vários tipos, tá vendo? Fundo de investimento em multimercado, em renda fixa, no exterior, em ações. Então é muito simples. Vou escolher qualquer um aqui só pra gente ver. Você clica no nome e você vai poder identificar a rentabilidade dele dos últimos 12 meses. Aqui rendeu 11,34, é um bom rendimento. A rentabilidade no ano, a rentabilidade nesse mês. A taxa de administração 0,70 eu considero alta. Taxa de performance 20% sobre o que se deu de IPCA mais 6% alto. Aplicação inicial, movimentação mínima, ou seja, se você tiver que fazer um aporte aqui, você aplica inicialmente 50 mil, se tiver que fazer um aporte mensalmente, tem que ser um aporte no mínimo 10 mil. Para você permanecer, você tem que ter no mínimo 50 mil dentro do fundo. Então, se você não tem uma liquidez, né, porque se você sacar ele, praticamente fica sem nada. E aqui é o que eu falei, mas a intenção de mostrar é mais para mostrar para vocês onde identificar para você ler o prospecto. Tá vendo? Então aqui ele vem todas as regrinhas, como que funciona o fundo. A lâmina também é um resumo bacana para poder você ter mais noção, tá vendo? Então você tem que ler tudo isso quando você escolher um fundo. Há ótimos fundos com valores bastante acessíveis. Tá legal? Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos entrando em mais detalhes sobre como funciona o fundos de investimentos, eu deixo nos comentários e eu faço um vídeo mais explicativo, mais detalhado, tá bom? Por enquanto é só, deixo um forte abraço e até breve.